Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cris, mãe de Amora. Vou falar hoje sobre polilaminina, né? Essa substância, né? Uma proteína oriunda da placenta que tem sido, né, muito promissora para tratamento de pessoas que têm lesões severas, lesões graves na medula, né? Que gera situações de tetraplegia, de pessoas tetraplégicas, paraplégicas. Então, assim, é um estudo muito promissor em relação a essas pessoas, né, que têm esse tipo de deficiência, né? E assim, embora não seja um assunto que a gente traga muito aqui no canal, né, como envolve uma deficiência, eu acho que, e somado a isso, foi uma pesquisadora brasileira da UFRJ, a doutora Tatiana Sampaio, a gente tem que comemorar muito, festejar muito, que é uma pesquisadora brasileira associada a um laboratório, Laboratório Cristália, que acabou tendo todo essa perspectiva, essa esperança, né, para pessoas com esse tipo de deficiência que, ao meu ver, é muito, muito limitante. E, gente, basicamente, por que eu estou trazendo esse tema? Porque recentemente a gente viu algumas decisões judiciais sobre esse assunto. E como é que começa essa questão do processo? Gente, a polilaminina, ela tem tido os estudos, né, tem comprovado que ela realmente tem sido promissora para pessoas que recém tiveram lesão na medula, ou seja, o caso que eu estudei, né, que é de um processo em Barueri, né, que tramita na Justiça Federal, foi de uma mulher de 35 anos que estava em Maresias, sofreu um acidente, aparentemente eu acho que ela bateu num banco de areia ao mergulhar e teve uma lesão muito grave na vértebra C5, que é aqui em cima. Então, ou seja, ela teve aquela lesão, fez seus procedimentos todos cirúrgicos e depois dessa lesão, consolidada a lesão, ela não, assim, o prognóstico dela era muito ruim, porque ela ficaria tetraplégica. E o que foi feito? Ela solicitou, né, mediante o irmão, porque ela estava, né, estava em situação de inconsciência ainda, o irmão dela, né, como na condição de representante, entrou em contato com o laboratório, o Cristália, e pediu, olha, preciso que minha irmã entre no programa de uso compassivo, porque hoje essa substância, essa proteína, ela está sendo utilizada para teste. Ela não é um medicamento, vamos dizer assim, já validado, já aprovado pela Anvisa. Então, ela está em fase de teste e algumas pessoas entram no programa de uso compassivo, isso tem que ser autorizado pela Anvisa, e a partir daí ela tem acesso ao tratamento com a polilaminina. E aí o que aconteceu? Ele entrou em contato com o laboratório Cristália, que é o laboratório que está, né, fornecendo esse medicamento para fins de teste, né, para o programa de uso compassivo, né. O programa de uso compassivo é aquele famoso tiro de misericórdia, gente. Se a pessoa já tentou todos os prognósticos, não tem o que fazer. E aí, a partir daí, o laboratório informou que não poderia fornecer, porque, em verdade, como você tem que passar por um programa de uso compassivo, você precisa, para você entrar nesse programa, você tem que ser aprovado, você tem que ser autorizado pela Anvisa. Digamos, laboratório, digamos, se uma pessoa precisa fazer uso, tipo, sofreu uma lesão na medula, né? Vai ficar tetraplégica, né? Os médicos já perceberam que ela vai ficar tetraplégica. O que vai acontecer? Não tem, mesmo fazendo reabilitação, não tem jeito. Ela se enquadra perfeitamente para entrar no programa de uso compassivo. Contudo, você precisa passar por um trâmite que o nome é RDC 38. São requisitos para você entrar no programa, né? Você tem que ser autorizado pela Anvisa. E normalmente essa autorização demora 45 dias. Então, gente, você perceba, se a polilaminina ela é interessante ser utilizada assim que a pessoa tem a lesão, como é que a pessoa vai aguardar 45 dias e precisa da autorização da Anvisa para entrar no programa? E aí, nesse caso, foi judicializado. Com a judicialização, o
o irmão dela, né, na condição de representante dessa menina, ele colocou no polo passivo como réu a Anvisa, União Federal, porque é um medicamento que não está ainda aprovado, então a União Federal tem que participar do processo, junto com a Anvisa, e também o laboratório Cristália, para que ele forneça, e também que a União e a Anvisa se abstenham de aplicar qualquer sanção ao laboratório uma vez fornecido. E foi realmente deferida a tutela de urgência, que a gente chama de, a grosso modo, de liminar, para que essa pessoa, essa menina, tivesse acesso a esse tratamento, gente. Então, assim, às vezes, óbvio que a gente tem que passar por esses trâmites, tem que pedir autorização para o laboratório, a gente tem que ter essa documentação, porque às vezes, assim, as pessoas me perguntam as coisas e eu falo, gente, não é assim que funciona. A gente precisa ter documentação para demonstrar que realmente a pessoa tem direito, além dos relatórios médicos, dos exames, tudo isso tem que ser juntado no processo. Mas às vezes, você judicializando, nesse caso, por exemplo, você consegue ter uma resposta muito promissora, em que pese, a gente viu, né, passou uma reportagem do Fantástico falando que tem sido aprovado em 2, 3 dias, enfim, gente. O que eu tenho visto, o que eu tenho observado é que não tem sido aprovado nessa celeridade, mas, é claro, tem que passar por esse trâmite inicial, tem que entrar em contato com o laboratório, enfim, o laboratório vai ter que fazer essa ponte com a Anvisa, tudo isso para que aquela pessoa, né, entre sim no programa. E é importante, sim, que a pessoa entre no programa o quanto antes, porque pelos estudos da doutora Tatiana, né, temos que festejar muito, essa mulher é incrível, é um milagre ambulante, né, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas vêm para a vida para criar milagres. Isso não é um desmerecimento do trabalho dela, não, gente, são muitos anos de estudo, e eu acho que essas pessoas são verdadeiros milagres ambulantes, assim, eu acho que o estudo, ele transforma muitas coisas, ele cria muitas coisas, e estamos aí tendo um resultado muito maravilhoso por conta desse estudo, que é muito promissor. Mas eu acredito que algumas pessoas vêm me perguntando sobre isso, e eu queria trazer essa informação de uma forma mais ampla e detalhada em relação às nuances processuais que a gente perpassa, né? Nós precisamos de documentação comprobatória, a lesão tem que ser recente, e preferencialmente, a gente tem que antes entrar em contato com um laboratório para que a pessoa entre no programa, né? Mas é claro que, a depender da resposta ou não resposta do laboratório, a gente tem que correr, porque nessas situações o tempo é muito precioso, né? Então, gente, essas são as informações de hoje, espero ter contribuído, e qualquer dúvida, estou à disposição, meus contatos estão aí. Um abraço.